Oi, gente, eu sou a Isabelle, do perfil Is Reading. Oi, eu sou a Camila, do perfil Luz Books. E hoje a gente vai discutir algumas coisas que a Rebeca trouxe aí à luz nesses últimos dias sobre Quarta Asa. Um dos muitos itens que ela trouxe foi a Violet sendo, sim, a sucessora do Xaden Aretia. A gente pode falar assim? Não, ela é realmente a duquesa. Ela assumiu o posto. E assim, uma coisa que a gente já tinha conversado era que talvez o casamento deles não fosse reconhecido porque ela ainda é uma cadete, né? E é uma coisa que eles não admitem. Isso foi uma coisa que eu fiquei com bastante medo na época. Na verdade, me veio depois, né? Porque na época eu só tava simplesmente desespero e depressão. Mas depois eu comecei a parar, agora, inclusive o último capítulo de Tempestade de Ônix eu li mais de 10 vezes, isso antes ainda de eu ter os livros físicos, eu li mais de 10 vezes, toda hora eu voltava no último, porque eu achava que eu tava perdendo alguma coisa. Uma das coisas que me veio é porque naqueles textinhos que tem no início de cada capítulo, teve um, eu não lembro se era em Quarta Asa, não lembro se era Tempo de Chama de Ferro, não lembro com qual deles era, mas dizia que os cavaleiros, eles podiam casar mais cedo. Assim que se formasse, eles já poderiam casar. Mas eles não poderiam casar antes disso. Eu acho que fala isso sobre o casamento da Lilith e do pai da Violet, que eu sempre esqueço o nome dele. Asher, acho que é Asher, né, o nome dele. Então, tipo assim, o Xaden já era formado, ele já poderia casar. A Violet não era formada. Então, ela não, teoricamente falando, o casamento dela seria contra a lei. Ela não era permitida casar. E isso foi uma coisa que eu fiquei, só o que falta, as pessoas quererem contestar o casamento dela por ela não ter se formado ainda e ter sido, entre aspas, proibida de casar. Eu acho que o que aconteceu naquelas 12 horas, que também é uma coisa que a dona Rebeca disse que a gente vai ter acesso no final do quarto livro, é que o Xaden, ele tava bem preparado, né? Na verdade, a gente vê quando ela pega a daga e tá faltando a pedra que tá no anel de casamento dela. Então, eu acho que ele se muniu de tudo isso, ainda mais casando em um templo, exatamente para que não tivessem como invalidar o casamento deles. Porque, assim, foram abençoados pelo templo de Durne. Como é que você lida contra o aval de um deus? Não tem como, entendeu? E uma das coisas que a Rebeca falou na entrevista também é que eles se amam. Sim, com certeza, a gente viu, né? 3 livros aí pra provar que eles se amam muito. O último livro, eu acho que fica muito claro que ele ama muito ela. Ele tá tentando preparar ela, assim, pra situação. Ai, gente! A Rebeca falou que o último, que Tempestade de Ônix foi uma carta de amor pra Violet. Então, tipo, realmente se amam. Só que, segundo eu ia chamar ela de um nome, sim, que ela é uma bruxa que gosta de maltratar no coração. Ela disse que não foi só por amor que eles casaram. Que teve foca no vários outros motivos pra eles terem casado. Não foi só por amor. Então, tipo assim, o que aconteceu dentro dessas 12 horas? E também ela disse que tinha menos de 10 pessoas presentes no casamento deles. Sim, tinha muito poucas pessoas. Seria um casamento espetaculoso. Eu acho que tudo que ele estava fazendo era um preparo para o pior dos cenários, que era ele se tornar de fato, e aqui vai o spoiler, se você não leu Tempestade de Ônix, é bom você correr e dormir embaixo de uma caverna, que ele se transforma de fato. Ele já era um menino, mas é assim, cada vez mais o bichinho tá se alimentando do poder, né? E aí, agora ele tá assim, se ele já tava no buraco, agora ele jogou de vez, entendeu? Então, eu acho que ele tava se preparando o tempo todo pra o pior dos casos. E, assim, aqui a gente não tem quase nenhum capítulo com o POV do Xaden. Mas o que eu acredito é que ele amenizava muito o que ele tava sentindo de tentação como Venin pra Violet. Porque ele se sente ele mesmo quando ele chega naquela ilha em que ele perde os poderes. Então, pra ele poder estar se sentindo assim, sem os poderes dele há muito tempo, ele deveria estar muito cagado, entendeu? E ele só não quis falar isso. E assim, eu não lembro onde que eu vi, se foi em alguma entrevista da Rebeca, alguma coisa assim. Eu não lembro se foi no lançamento do Tempestade de Ônix lá no início do ano, em que, eu não lembro se foi em alguma página que eu vi, em algum lugar, que dizia que a Rebeca só não fazia mais povos do Xaden porque ele ainda escondia segredos da Violet. E eu acho que nesse próximo livro também não vai ter. Olha, assim, o que eu acho é que ela vai começar a abrir o jogo pelo lado dele, mais no 5º livro em diante, porque daí é o final, entendeu? Assim, ó, tem 12 horas de segredo. Sim, e ainda assim, eu acho que dessas 12 horas a gente ainda não vai ter ele, porque ela fala que ela vai trazer capítulos pelos pontos de vista de outras pessoas, e eu acho que nenhuma dessas pessoas vai ter. Não, porque ainda mais que
ela falou que ele não vai encontrar a Violet, tipo, no mesmo lugar. Eles vão, tipo, se encontrar de outras maneiras. Ou seja, todo mundo tá teorizando que vai ser pelos sonhos e que vai ter a pegação no sonho. E vai ter cenas quentes por meio do sonho. Vai ter, O que me vai ter leva cenas do a outra sonho. coisa que ela revelou nessas entrevistas é que os cinetes deles meio que se adaptaram. E eu fiquei assim, como assim os cinetes deles se adaptaram? Porque... Não, tipo assim, a gente pega o primeiro de cada um. Ele controla sombras e ela é poder puro, mas que vem em forma de raios. De raio, sim. Aí o que desde lá de quarta asa mostra é que quando ela descontrola o sinete dela, o dele consegue abafar. Sim. Isso daí foi mostrado várias vezes, principalmente naquelas cenas maravilhosas. Eles são bem complementares. Aí o dele, o segundo, mais um alerta de spoiler, porque não sei por que as pessoas estão assistindo isso aqui se não leram, né? O segundo sinete dele é que ele consegue ler intenções, que sinceramente eu não entendo muito bem esse sinete dele, esse segundo sinete dele, porque tem horas que ele parece que tá lendo intenções e tem horas que parece que ele tá lendo pensamentos. Sim, ele fala que tem uma linha muito... Quando ele começa a explicar pra ela, você lê meu pensamento? Aí ele fala, não, tem uma linha muito tênue entre ler o pensamento e ler a intenção. Porque a intenção vem antes da decisão tomada de fazer o ato. Aí eu fiquei... O que acontece? Quando ele foi abrir o que ela descobriu, né, que ele tinha sido um sinete, ela falou, eu quero saber. E ele falou, você vai me odiar se eu te contar e tal. E aí, quando ele foi contar pra ela ficou assim, será? E, tipo, o pensamento dela foi, será que ele é que nem a Cat que consegue manipular as emoções? E ele responde, não, eu jamais faria isso. Ou seja, como... Ele leu o pensamento dela. Exatamente, eu fiquei assim, gente, mas ela não tomou uma decisão de externalizar isso por meio de fala, ela só pensou. E aí eu não sei dizer se a partir daí os cinetes dele já tinham se complementado. Porque quando ela tá sonhando, ela consegue se comunicar com ele pelo sonho, não é isso? Naquela cena que ela fala pra ele assim, eu visitei o sonho dela e tal, não sei o que, mas como você fez isso? Ela, eu não sei! E eu fiquei, gente... Na verdade, ela não chega a se comunicar com a pessoa. A única pessoa que ela se comunicou foi o mestre. Ai, gente... Foi o mestre, foi a única pessoa que ela se comunicou através dos sonhos. Porque quando ela... Que ela achava que era sonho. A gente deixar isso bem claro, ela achava que era sonho. Porque quando ela foi pro sonho da outra menina lá, ela tava no corpo da menina. O que eu acho, assim, sobre o segundo sinete da Violet, que até agora eu não consegui entender exatamente. É alguma coisa relacionada ao sonho. Agora, a extensão disso dentro do sonho, eu não sei dizer. Mas... Porque ela falou até, eu lembro que o sonho era a menina, tipo, tava num incêndio, ela falou, tipo, tentando tirar a Cat de lá, e ela falava pra Cat, você tem que ser a rainha, você tem que ser a rainha, você... Então, quando eu li aquilo, eu fiquei, como assim? Ela tá falando pra Cat que a Cat vai ser a rainha? O que tá acontecendo? Ela que tava falando aquilo com a Cat. Por quê? A Violet entrou no corpo dela durante o sonho. E eu vi o que deixa claro é que aquele sonho que ela teve com o mestre, na verdade, o que deixa claro não, é o que me leva a crer, é que aquele sonho não era da Violet, era do Xaden. Ela tava no sonho dele. Porque gente, olha, a Rebeca, ela gosta de brincar com o nosso psicológico. Porque o sonho que a Violet teve foi exatamente o diálogo do mestre com o Xaden. Rolou aquilo. E o tempo inteiro ela achando que era com ela. Oh, pobre, coitada, alguém avisa. O que leva a outro assunto, né, que também a Rebeca abordou, que é o fato da gente conhecer agora a versão vilã do Xaden. E aí... Tô preparada pra isso? Não. Não estou. A gente vai passar pano. Vai, não sei o que, não sei o que. Vou passar o paninho. Claro que vou passar pano. Eu já preparei os meus perfects, os paninhos de ilustrar o móvel aqui de casa, tudinho vai passar pra ele. Porque, honestamente, e aí entre as nossas teorias sobre o assunto, é que ele vai ser vilão, depende do ponto de vista do... Entendeu? Então, porque assim, eu tenho certeza absoluta que não vai ter povo dele. Não. Eu tenho certeza absoluta que não vai ter povo dele. E tipo assim, se ela falou que a Violet e o Xaden vão se encontrar só em sonho, o Xaden não vai aparecer fisicamente. Não. Tipo, eles ouviram dizer que o Xaden fez tal coisa. Ouviram dizer que o Xaden fez tal coisa. Então, tipo assim, e lá é tudo assim, eles se comunicam por carta. Ainda não tem celular, o celular não chegou. Não tem celular, eles não registram as imagens, né? Então, tipo, vão dizer, viram uma sombra devastando uma cidade. Foi o Xaden. Entende? É isso aí. Então, eu acho que, como ela falou, assim, que eles vão se encontrar só em sonho, e a Violet não está em todo lugar, muita coisa ela ouve dizer, vai ter, eu acho que o Xaden vai muita gente.
E eu acho, a gente tem que lembrar qual foi o limite que o Hido obrigou ela a impor, né? Aquela conversinha fatídica em Tempestade de Onyx. E, novamente, se você tá aqui, não leu Tempestade de Onyx, por favor, não venha... Olha, eu não aceito comentário falando que a gente deu spoiler de Tempestade de Onyx, pelo amor de Deus. A gente tá falando sobre entrevistas que a Rebecca fez recentemente, pós-lançamento de Tempestade de Onyx há quase um ano. Então, retomando essa conversa da Violet com o Hido, que ele fala pra ela, tá, mas qual é o teu limite? Aí ela fala, matar alguém que eu amo, então... Ou os meus dragões. Então, o dragão acho que não vai ser. Não, não vai matar o dragão. Mas o que eu acho que vai acontecer... Porque eu acho que a Sgale, ela não renegou ele, então ele ainda tem o dragão dele, e ela não... E assim, um limite que a própria Rebecca deu pra ele não vai ferir ninguém que ele foca no ele se importa. Então, ele não faria nada com o Tarn, nem com a Sgale, nem com a Andarna, porque isso magoaria a Sgale e ele respeita muito a Sgale. A Sgale é uma figura materna pra ele, mesmo num dragão. Então, tipo, isso daí vai ser um limite até pra ele. Sim. Sabe? Só que assim, ó, quem é que ele se importa e quem é que a Violet se importa? Isso daí é uma linha a gente precisa traçar um limite de... pra mim, ele se importa claramente com os marcados, né? Sim. Que com o Brennan. Assim, ele tem cicatrizes no corpo dele, porque ele tá guardando a vida dessas pessoas. E chama Deus e o mundo do irmão, né? Sim. Então, aí já vai meio imundo de gente. Aí tem os dragões, marcado, né? Os 3 dragões. Não só os 3 dragões principais, mas os dragões todos marcados, o que já elimina muita gente. A Violet, obviamente. O Brennan. E aí, todo o resto é resto. O resto é resto. Então, tipo assim, eu ainda acho, pode ser que me cansarem por eu falar isso, eu acho que a Rhiannon, ele só engole. Que ele não gosta dela verdadeiramente. Olha, trazendo referências do meu universo favorito, em Crepúsculo, quem leu Sol da Meia-Noite vê que o Eddard tolera a Jessica porque ela é amiga dela, mas ele nunca gostou dela. Então, e o que o Eddard e o Xaden têm em comum? Eles, um lê a mente, o outro lê a intenção quase mente. Então, assim, ele sabe o que tá ali na cabecinha das pessoas, entendeu? Então, assim, eu não vou me aprofundar muito porque eu não quero ser cancelada, mas eu sinto que ele meio que só tolera a Rhiannon, não que ele tenha alguma afeição com ela. Aquela coisa, é a amiga da Violet que eu tenho que aturar. Eu acho que se fosse pra pegar um dos amigos que ele talvez esteja mais perto de ser um colega, é o Hido, porque ele fez a excursão com eles e tal, acabou aproximando ali muito do casal. Mas todos os outros dois, que é o Sawyer e a Rhiannon, eu não consigo ver eles. Até porque o Sawyer tá vivendo o muro das lamentações dele, né? O momento, perdi a perna, agora eu sou um Zé Ninguém. Então, só sobra... Aí eu, assim, isso aí é assunto pra outro vídeo. Tem muita teoria que quem vai é o Idok. Porque ele teve muito desenvolvimento no último livro, e a gente conhece, Dona Rebecca, sabe, se ela desenvolver, porque, né, vai cortar. A gente tem precedentes. Temos precedentes. Eu não sei dizer. O que a gente pode aguardar pro 4º livro com toda certeza é ele vilão, e aí a parte vilanesca depende muito do ponto de vista que a gente vai estar lendo. A Violet como duquesa, entendeu? As bichinhas ali vão ter que aceitar, entendeu? Que a guria vai mandar, porque ela tem um anel, tá? Ela tem um anel, meu bem. E ela tem um anel, ela tem um documento, ela tem o título, ela tem tudo. Ela tem o aval da deusa, você tá entendendo? Tem coisa contra a deusa ninguém pode. Tem coisa que não dá pra tirar, e isso aí é uma das coisas que não dá pra negociar. Então, assim... dentre muitas coisas, isso já ficou claro, entendeu? Que a bichinha vai mandar e os outros vão obedecer e que o Xaden vai estar pistola matando o geral, a gente só não sabe quem. Tá todo mundo ali, quer dizer, todo mundo não, quase todo mundo tá suscetível a ir de arrasta. E outra coisa, assim, que lá no início, quando a Rebecca tava fazendo as entrevistas pós-lançamento do Tempestade de Onyx, perguntaram pra ela, qual é o seu vilão favorito? E ela responde, Xaden. Na época, eu não entendi o que ela quis dizer, mas agora com essa, que ela tava muito generosa, graças a Deus, deu muitas respostas, meias respostas. Ela falou, então, ele vai entrar na era vilão dele. Referências, né? A gatinha já falou que ela é muito fã de Star Wars, vamos ver se ele vai vir na skin Anakin Skywalker dele. Não ele vai estar pra Darth Vader. Não vou reclamar se ele ficar do lado negro da força. Mas assim, eu peguei muita referência de Star Wars, porque sabe, assim, eu tenho um apego muito grande por Star Wars, né, desde a infância. E eu peguei muita referência, porque
Até a própria aparência dos Venins lembra muito dos Lord Sith de Star Wars, sabe? Que é os olhos se tornarem, no caso do Sith, eles se tornam amarelo com a volta vermelha. E dos Venins se tornam os olhos vermelhos. E assim, eu peguei várias referências, assim, que o Anakin, ele virou um Sith por amar demais. O Aiden se tornou um Venin por amar demais também. Então, olha, a gente tem que botar aqui aquele vídeo que você me mandou de músicas sertanejas, comparação com frases do Anakin Skywalker, porque, gente, se ele errou, foi errar por amar demais. Exatamente. Ai, sério, olha. E no final, ele teve a redenção. Então, assim, o que a gente pode concluir? É de que vai dar merda, mas vai dar bom também em algum momento. A gente só não sabe. Eu acho pouco provável que seja no quarto livro, tá? Então eu não aceito ninguém falando. Assim, não. Calma. Em Tempestade de Ônix, eu senti a dor. Literalmente, eu senti a dor física, lendo de tão tensa que eu tava. Eu acho que eu achava, vai acontecer uma cagada no próximo capítulo. Todo capítulo chegar, vai acontecer uma cagada nesse capítulo, vai acontecer uma cagada. Todo, sem exceção, eu ficava pensando nisso. Aí quando terminou a primeira coisa, quando tu me perguntou o que tu achou, eu tô destruída. E eu acho que Tempestade de Ônix até que foi muito gentil, porque não teve morte, né? Teve de um irrelevante, mas... Não, calma. E a gente tem que classificar o que seria a morte de arrancar nossas córneas. Irrelevante. Então assim, a morte... Porque livro de Rebeca sem morte não é livro de Rebeca. Eu tava esperando assim, sei lá, a Mira, sabe? Eu tava assim, pelo amor de Deus, amiga. Olha, você se controla, menina, que quando a Telfane pegou a Mira lá e tava com a faca na garganta da Mira, eu pensei, tá, vai ser a Mira nesse livro. É agora que ela vai de base. E aí, pra encerrar esse bloco, porque vai render muitos blocos de conversa, a Rebeca também comentou sobre o gatinho que vai visitar um ferido, que eu acho que é a Mira, porque eu não lembro de nenhum outro ferido relevante que mereça a visita do nosso brócoli. Nenhum ferido que seja relevante pro dono do brócoli. Ai, não, mas aí o brócoli tem vontade própria. A gente tem que... Gatinhos são assim. Gatinhos mandam em si mesmo, entendeu? Então, é que eu acho que assim, eles criaram um vínculo, entendeu? Eles criaram um vínculo, o brócoli e a Mira. Enquanto... Como é que é o nome do cara? Chad? Eu não sei, eu não lembro o nome dele. Mas enfim, enquanto o pai adotivo, a Mira é a mãe adotiva, entendeu? E ó, eles estavam relutantes, o casal, adotaram um pet juntos. Meio contra a vontade deles, meio contra a vontade deles. Foi um presente de grego, mas que vai vir a calhar, porque ela vai receber... presente da deusa. Que, olha, esses presentes... Não recusa o presente da deusa. Esses presentes da deusa rende pano pra manga, viu? Porque o tanto que a gente já teorizou em cima deles... Piratas do Caribe que eu digo. É isso aí, então a gente termina o primeiro bloco e com certeza vai ter parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 mil. Isso. E a mais se a Rebeca continuar falando pelos cotovelos. E continue, por favor. Mas também, tô adorando. E a gata escreva, né, meu bem? Ela nem escreveu o livro ainda e já tá falando pelos cotovelos, mas não vou escrever. Ai, você tá escrevendo o livro? Não, ainda estou focando no meu romance contemporâneo. Minha filha, tenha dó do meu psicológico. Não precisa, a gente não quer romance contemporâneo agora, a gente tá pode esperar romance contemporâneo. Chegaram muitos no Brasil, inclusive. Então é isso. Então aguardem os próximos episódios dessa novela.